Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E se você acha que Bolsonaro não foi castigado o suficiente por tudo que ele vem passando desde que ele foi derrotado em meio a lamúrias e sussurros em 30 de outubro do ano passado, na verdade você tem razão, não é? É importante, ninguém quer tripudiar sobre Bolsonaro, ninguém quer se comprazer com o sofrimento dele, que mal começou, mas é necessário que esse homem pague pelo que ele fez para evitar que outros se sintam estimulados a fazerem o que ele fez ao receber um mandato popular para dirigir esse país e fazer o que fez, governando mal, de forma irresponsável, pensando só nos seus interesses políticos, na própria reeleição, não trabalhando durante 4 anos, negando direitos básicos à população, inclusive com suspeitas de corrupção, de roubo, usando dinheiro público para tentar se reeleger e agora mentindo de uma forma descarada, mas que não é só o descaramento dessa mentira que leva a sociedade a querer saber se Bolsonaro se vacinou ou não contra a Covid. Mas o fato de que ao ter se vacinado contra a Covid, fica claro que ele estava querendo impor ao país um risco e uma pena de se contaminarem com Covid de forma premeditada para causar mal aos outros. Porque aí nós precisamos entender, se ficar claro que o Bolsonaro, enquanto mandava as pessoas não se vacinarem, ele se vacinou, isso vai colocá-lo numa situação criminal complicadíssima, porque não é só a mentira, é o fato de que ele mentiu para prejudicar outras pessoas, porque se ele se vacinou, ele sabia que não se vacinar era perigoso para a saúde. Então ele fala para a sociedade não se vacinar e ele se protege enquanto manda os outros não se protegerem. Além de tudo isso, essa descoberta acaba com a imagem de Bolsonaro entre aqueles que ainda ousam defendê-lo, não é? Entre aqueles que não se vacinaram, não vacinaram seus filhos, não é? Não vacinaram seus idosos e continuaram apoiando Bolsonaro quando ele disse que a vacina não servia para nada, que era perigosa e tudo isso. Se isso for comprovado, o Bolsonaro está destruído politicamente. E não é por outra razão que ele teve um surto inclusive assustador. O Bolsonaro teve uma crise de cólera enquanto fazia ameaças para todos. Vamos ver um pouco do histórico do Bolsonaro nesse episódio inteiro. Vamos lá. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! O idiota que está dizendo que eu dou um péssimo exemplo, eu já tive o vírus, eu já tenho anticorpos, para que tomar vacina de novo? Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina, toda Raíssa, ela é médica. Se o cara não quer ser tratado, que não seja. Eu não quero fazer uma quimioterapia, vou morrer, o problema é meu, pô. Veio a público que Bolsonaro teria se vacinado contra a Covid-19 em 2021, disse uma página na internet. 24 horas antes, Bolsonaro estava internado num hospital próximo. Um site coletivo de hackers chamado Anonymous divulgou um cartão de vacinação digital que atribuiu a Bolsonaro e o assunto repercutiu nas redes sociais
em 2 de janeiro de 2022. De acordo com a página, Bolsonaro teria se vacinado no dia 19 de julho de 2021 na UBS do Parque Peruche, na zona norte de São Paulo, com uma dose de vacina. Aí está o cartão de vacina do Bolsonaro, a data, o nome do aplicador desconhecido, pessoa de 18 a 64 anos, dose, Parque Peruche, UBS do Parque Peruche, tem o número, tem tudo direitinho aqui. Em 18 de julho, Bolsonaro estava no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul paulistana. No dia 19, entretanto, Bolsonaro voltou a Brasília. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo diz que não consta registro de atendimento a Bolsonaro na UBS, citada pela página. Na época, Bolsonaro passou 4 dias internado por causa de suposta obstrução intestinal. E, na verdade, aí no começo do ano, com a vitória do Lula, a CGU decidiu que iria quebrar todos os sigilos que Bolsonaro impôs de 100 anos aos seus atos políticos, a fatos como esse da sua carteira de vacinação. E a CGU decidiu quebrar o sigilo do cartão de vacinação de Bolsonaro. A CGU decidiu, naquele dia 15 de fevereiro, quebrar o sigilo imposto em 234 casos estabelecido pelo Bolsonaro. Entre os casos mais conhecidos estão o cartão de vacinação do ex-mandatário e a sindicância do Exército sobre o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, hoje deputado federal. De fato, esses sigilos estão sendo quebrados. O fato é que, há poucos dias de ter a sua carteira de vacinação revelada, o Bolsonaro disse: deixa abrir, não tomei nada, não tomei vacina nenhuma. E agora, o que acontece? Desde que esse cartão de vacina foi divulgado no ano passado, o que aconteceu foi que a Controladoria Geral da União, a CGU, abriu uma apuração porque havia aversão, inclusive o Bolsonaro disse isso, que o cartão de vacinação dele tinha sido adulterado e foi a público dizer que não tinha medo de nada, tal. E pelo andar da carruagem, com inclusive declarações do ministro da Justiça, Flávio Dino, no sentido de que Bolsonaro teria mentido e ele não pode mentir porque é presidente da República, o que se depreende disso é que essa apuração, que começou em 30 de dezembro, portanto, há 50 dias atrás, foi concluída e agora vem aí a divulgação para todos de que o Bolsonaro, na verdade, se vacinou contra a Covid. A apuração da Controladoria Geral da União sobre uma suposta adulteração do cartão de vacinação de Bolsonaro foi aberta em 30 de dezembro do ano passado, no penúltimo dia do governo Bolsonaro. Naquele dia, o então presidente foi para os Estados Unidos para evitar passar a faixa para Lula. O ministro da CGU, à época, era Wagner Rosário, e ele pediu a investigação da suposta fraude naquele dia, bem depois de que os fatos aconteceram, no estertor do governo, no fim do governo, já com Bolsonaro praticamente deixando de ser presidente, porque saiu do país para ir se refugiar nos Estados Unidos. Então a suspeita que há é de que, na CGU, é de que Bolsonaro criou esse factoide dessa investigação para tentar desestimular a divulgação de que ele se vacinou. Porém, o governo está há quase 2 meses investigando se houve realmente alguma adulteração no cartão de vacina e ele não se vacinou, e até agora não foi descoberto nada, não foi descoberto nenhuma fraude. A vacinação, segundo a CGU, soa como legítima.
não é? E tanto é que o Flávio Dino agora diz que presidente não pode mentir sobre a vacina. Para o ministro da Justiça, Flávio Dino, a divulgação do cartão de vacinação de Bolsonaro tem a ver com dever de veracidade, já adiantando aí algo que vai vir a público nos próximos dias. E, inclusive, na CNN, o ministro da CGU confirmou que há um registro de vacinação de Bolsonaro contra a Covid e ele fala sobre a apuração, mas não dá detalhes sobre ela, principalmente o detalhe que ela já tem quase 60 dias. Então, quer dizer, essa apuração não tem mais o que fazer. Ela foi concluída e deve ser divulgada nos próximos dias. Eis que o Bolsonaro teve um surto de cólera diante disso e disse a aliados que não se vacinou e cogita processar o ministro da CGU. Em entrevista à CNN, Carvalho, que é o ministro da CGU, afirmou que existe um registro na carteira de vacinação de Bolsonaro de uma dose do imunizante Janssen, que está sendo averiguado se houve algum tipo de adulteração, mas isso está sendo averiguado há 50 dias. Se vai ser divulgado é porque a investigação concluiu que o registro é verdadeiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse a aliados que não tomou a vacina e cogita processar o ministro da Controladoria Geral da União. Em entrevista à CNN, o ministro da CGU disse que realmente existe esse registro. E em tom bastante exaltado, segundo a CNN, Bolsonaro disse a pessoas próximas após a veiculação da entrevista que está disposto a fazer qualquer exame que comprove que não tomou a vacina. Para o ex-presidente, trata-se de uma estratégia do governo do presidente Lula para condená-lo por genocídio, alegando que teria se vacinado enquanto desestimulava a população a tomar o imunizante. E conforme apurou a CNN, houve uma série de tentativas de invasão do sistema do Ministério da Saúde no final do ano passado, etc, etc. Então aí, na verdade, depois de todo esse tempo, o que se sabe é que a CGU parece acreditar realmente que Bolsonaro se vacinou e ele sabe muito bem que de 2021 para cá não adianta fazer exame nenhum nele, porque não vai ser comprovado que ele tomou a vacina, porque já faz muito tempo, não é? Então, realmente, aí é só um jogo de palavras e as ameaças que Bolsonaro está fazendo e o surto de raiva que ele teve, nesse tom bastante exaltado que ele teve, demonstra aí uma preocupação muito grande. Inclusive porque, como todos estão dizendo, é o seguinte: por que é que ele colocaria sob sigilo de 100 anos o seu cartão de vacinação se ele não tivesse se vacinado? Era só mostrar, tá aqui, ó, meu cartão vazio, eu disse que eu não ia me vacinar e tá aqui o cartão provando que eu não me vacinei. Ele não fez isso. Por quê? Qual é a lógica disso? Até agora ele não conseguiu explicar essa lógica e ainda colocou o documento, que é o cartão de vacinação, sob sigilo. Isso significa, basicamente, que o Bolsonaro queria esconder mesmo alguma coisa. Muitos disseram que era só picuinha dele e tal, mas essa picuinha não faz sentido porque ele disse publicamente que não ia se vacinar. Então era muito melhor ele mostrar o cartão de vacinação, porque quando ele disse que não se vacinou, pediram que ele mostrasse o cartão e ele não quis mostrar. E se você achou que o castigo a Bolsonaro foi pouco, não se preocupe. A vida de Bolsonaro promete se transformar num inferno nos próximos meses e até nos próximos anos, culminando, muito provavelmente, com sua prisão por um período que não deve ser nada pequeno. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.